a desconfiança. Normalmente quem teme, ele obedece independente da presença ou não. O que tem medo, muitas vezes, ele não obedece ou obedece apenas na presença daquele que o obriga e por medo ele obedece. Mas aquele que voluntariamente entende o chamado do Senhor na sua vida e este faz com temor, diz o texto, encaminha para a vida. Acrescenta-lhes ao seu viver a obediência, a ordem, a decência. Aquele que teme ao Senhor, ele tem cuidado, ele não anda nem se assenta à roda dos escarnecedores, como diz o texto, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele sempre está atento para que o mal não alcance, e obviamente uma vez em que o mal se apresente, ele sai, ele foge. Não é aquele que espera o mal chegar, mas foge da aparência, como a Bíblia nos registra, fugir da aparência do mal. Infelizmente, muitas pessoas estão esperando o mal chegar. E eles tentam, como que dizer, que têm experiência, que são expert, e por perderem o temor, acabam brincando com o pecado. Ontem, a lição da Escola Bíblica Dominical nos mostrou o caráter, a ética e a moral de Daniel e o seu comportamento num reino totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado. Daniel é levado ao cativeiro, porém lhe é dado toda a liberdade por Nabucodonosor e os seus amigos, os amigos de Daniel, para que pudessem se alimentar das iguarias do rei. E ele propõe em seu coração dizer, não vou me alimentar daquilo que o rei me oferece. E logo o eunuco diz, mas minha cabeça está valendo a pena. Disse, então faça o teste. Nós iremos nos alimentar de legumes e águas. E daqui ao período prescrito, faça a avaliação e você vai ver quem é quem na história. Ou seja, a confiança, a certeza e o temor ao Senhor Deus dos Exércitos fez com que ele fugisse de tudo aquilo que o rei Nabucodonosor e o seu Deus Baal poderia lhe apresentar. Tem muita gente que por medo acaba obedecendo um mandamento, uma ordem pastoral, algo da igreja, a própria Bíblia, por medo de ir para o inferno, medo de morrer, né? Tem medo do diabo e acaba seguindo ali. Na realidade, ele acaba não é nem seguindo, ele vai acompanhando o que a Bíblia diz. Mas aquele que teme, ele faz da palavra de Deus a sua vida, a sua essência, a presença do Senhor para com ele. E o texto bíblico diz, porque aquele que teme, ele caminha para a vida. Ou seja, essa atenção, esse temor, lhe encaminha para a vida, lhe encaminha para viver e viver bem. Ainda que o inimigo queira o alcançar, mas ele está protegido e guardado por Deus. E a Bíblia diz, aquele que o tem o quê? O temor, ficará satisfeito. Ou seja, é aquela pessoa equilibrada, satisfeita. Nem aquele evangelho demasiado, né? Pessoas que, eu quero ver milagres, tem que acontecer milagres, maravilhas e poder e muita coisa, nem tampouco aquele relaxadão, não, mas deixa acontecer, é assim mesmo, não tem nada a ver, não. Nem tanto, nem pouco, mas equilibrado. Pois aquele que o que tem o temor, ficará satisfeito. Porque se ele já tem, ele obedece. Ele não anda numa linha, ora equilibrando-se para um lado do mal e ora pendendo para o lado do bem, não. Mas ele tem uma posição. Em qualquer momento, seja na presença ou na ausência, a palavra dele vai ser a mesma. Eu vejo muita gente que às vezes bate no peito, eu falo a verdade. Quando eu tenho que falar, eu falo na cara. Eu já vi muita gente assim, né? Quando eu tenho que falar, eu falo na cara. Bom, aí depende do que você vai falar ou o que essa pessoa vai falar. Porque normalmente quem age dessa natureza, eu falo na cara, ele diz aquilo que lhe convém. Mas ele não quer que ninguém diga nada a seu respeito. Normalmente são pessoas que querem que as suas ideias prevaleçam, que o seu gosto prevaleça.
São pessoas exclusivistas consigo mesma. Querem falar, querem, como diz a história, dar ordens, mas não querem receber ordens, não querem essa história. Quando eu tenho que falar, eu falo a verdade. Normalmente é uma sinceridade, vamos dizer assim, usada em benefício próprio. É uma sinceridade que vem carregada de prepotência, de arrogância e muitas vezes de desobediência, fora do caráter cristão. Faz parte, é uma das receitas daqueles que não têm o temor, daqueles que não temem. Ninguém manda em mim. Quando eu tenho que falar, eu falo na cara. Não obedeço a ninguém. Ora, se ele não obedece o pastor da igreja ao seu líder, como pois que o vê, está lá vendo o pastor, está lá, né, dando a doutrina, ele está contemplando. Se ele não obedece a este, como é que ele vai obedecer ao Senhor que ele não vê? Qual é a sinceridade que existe no coração deste que sequer obedece ao anjo da igreja? Muitas vezes tem pessoas que confundem aí a liberdade de expressão na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, e ele parte para a ignorância. Ele parte para a arrogância, parte para a briga, até se for o caso. Mas o que teme ao Senhor, ele fica satisfeito. Ele é submisso à vontade de Deus. Ele não fica questionando, mas por que é assim? E por que isso? E por que aquilo? E por que dessa decisão? Por que para um e para outro não? Fica questionando, sabe? Lhe falta o temor. Lhe falta um dos primeiros princípios da vida cristã, que é o temor a Deus. E fica querendo questionar, fica batendo de frente, levantando coisas que não vão levar a lugar nenhum. Por quê? Lhe falta o temor. Ele é tão justo com as suas razões que promove a injustiça pelas razões dos outros. Ele é tão sincero, vamos dizer assim, quer ser tão sincero nos seus questionamentos, que não tem ouvidos para ouvir os que os outros vão questionar. E isso não é democracia, isso não é uma situação individualista. Só você que fala, só você que tem razão, só as suas ideias que estão certas. E as dos demais? Será que eu sou tão especial a ponto de querer colocar ou implantar na mente das pessoas as minhas ideias de forma agressiva, sem dar-lhe chances nenhuma de comentário? O temor do Senhor encaminha para a vida, ou seja, aproxima de Deus. Aquele que o tem fica satisfeito, é aquele camarada equilibrado. E não, aí vem a vírgula, e não o visitará mal nenhum, ou seja, ele está protegido, guardado, amparado, seguro, por temer ao Senhor. Não vive ali na linha tênue do pecado, brincando com o pecado, e dizendo, não, eu tenho equilíbrio, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho moral, na hora que eu puder sair, na hora que eu quiser sair, eu saio, isso não me atinge, ora. E nessa brincadeira muita gente tem se colocado nas mãos do inimigo de forma tão terrível que não tem mais condições nem forças em absoluto para vencer aquilo que o diabo tem colocado. Então, querido, que o temor do Senhor, e a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria não vem apenas do conhecimento intelectual, da leitura dos livros, daquilo que você sabe e já leu, e já pesquisou e tem teses, não. Mas o temor é o princípio da sabedoria. Nunca avançaremos sem que haja o temor àquele que nos deu a vida. É interessante entender que para vivermos bem, para andarmos bem, coerente com aquilo que a Bíblia nos diz, tapando as brechas, né, que porventura queiram causar rupturas no nosso corpo, na nossa morada espiritual, templo e morada do Espírito, que possamos estar alertas, escondidos em Cristo Jesus, compreendendo que Ele é tudo, que Ele faz, que Ele tem, que Ele é, entendendo que não somos absolutamente nada diante dEle, mas que o Senhor possa nos fortalecer,
que Ele venha nos dar mais e mais da sua graça e que a sua mão continue sobre cada um de nós. Esta é a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã. Receba a bênção, receba esta mensagem. Compreenda que o Senhor derramou a sua cruz no Calvário por você, que Ele te ama, que Ele te entende. Que você possa nesta manhã sentir a glória de Deus sendo derramada sobre a tua vida aí agora onde você está. Receba a cura do Senhor na sua vida, você que está enfermo. Receba aí a bênção do Senhor, o bálsamo do Senhor sobre a sua enfermidade. Que o Senhor possa alcançar os filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre as famílias da sua graça e que possamos plantar aos corações dos nossos filhos este temor ao Deus que tudo é, que tudo pode e que tudo faz. Que Deus em Cristo continue a lhe abençoar cada vez mais.